Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, já louvamos ao Senhor, já meditamos em tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite, e nesse momento nós estaremos fazendo menção da palavra de Deus. Prometo não me alongar muito, então queria que você continuasse aqui com a gente, adorando ao Senhor, meditando na sua palavra, rendendo glórias e louvores ao seu nome. Hoje, domingo de Páscoa, espero que você tenha passado um dia abençoado ao lado da sua família, que você tenha tido um almoço em paz, em comunhão, que você tenha refletido em todo o sacrifício de Cristo realizado por nós lá na cruz do Calvário. No entanto, essa noite nós queremos falar sobre um relacionamento familiar. Estamos vivendo um momento atípico no nosso país, no nosso estado, um momento inédito para a nossa geração. Nunca vivenciamos uma quarentena. E dessa vez nós estamos precisando mudar alguns hábitos. Estamos precisando nos adaptar. Isso requer um pouco de habilidade nossa. Mas em vez de ficar olhando para as coisas contrárias e difíceis, eu quero olhar para as oportunidades que essa quarentena está nos proporcionando. E para isso eu queria meditar com vocês num texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E vai ser o nosso texto de referência para essa noite. Eu queria que você abrisse e meditasse conosco. Diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nessa noite, Deus colocou no meu coração uma mensagem, que é justamente para nós aproveitarmos essa oportunidade inédita, como eu já disse aqui. Eu queria falar com vocês nessa noite rapidamente sobre o relacionamento familiar, alguns pontos importantes nesse relacionamento familiar, que devem ser observados nessa quarentena. Uma coisa muito importante é que certamente agora está nos sobrando bastante tempo. Nós temos hoje tempo para fazermos coisas que ontem nós não tínhamos. E um fator muito importante para o relacionamento familiar é o diálogo. A comunicação, ou melhor, o diálogo, ele é um dos artifícios que o ser humano dispõe para resolver as suas diferenças. É por meio dele que as pessoas engajadas em um relacionamento devem resolver suas diferenças e harmonizar a relação. Existe um fator considerável que torna totalmente diferente a comunicação para um diálogo. A comunicação, ela só precisa haver um mensageiro e um receptor, e o código da mensagem. Por exemplo, nessa noite está tendo uma comunicação entre mim e você aí na sua casa. Eu estou falando e vocês estão ouvindo. Há uma comunicação. No entanto, não está havendo um diálogo, por causa da impossibilidade de vocês falarem comigo. Então, o fator importantíssimo para um bom relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, é haver diálogos. Diálogo é muito importante. Volto a bater na tecla que não estou falando de comunicação somente. Não é somente um falar e o outro ouvir, em que pese, muitas vezes, se serem necessárias, um dos cônjuges ouvir mais. Mas eu estou falando sobre a importância do diálogo. E para isso eu quero me remeter a um princípio que por muitas vezes tem sido esquecido pela sociedade odierna, que é o princípio do sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa é a oportunidade que nós temos de realinharmos os pontos que ficaram soltos durante a semana. Sentar-se à mesa significa nós termos a oportunidade de enxergar os pontos cegos, como foi falado, muito bem falado pelo presbítero Osnir no domingo passado na live. Aqueles pontos cegos que nós deixamos passar desapercebidos durante a semana. E é nesse sentar-se à mesa que nós conseguimos escutar os planos das pessoas que nós mais amamos. Não só os planos, mas também os medos dessas pessoas.
É no sentar-se à mesa que a gente consegue escutar a dificuldade dos nossos filhos, a dificuldade da nossa esposa, do nosso marido. Esse princípio tem sido deixado de lado por essa geração. Mas eu quero remeter-me a ele e declarar que, a partir de hoje, se sua família não tinha esse hábito, ela voltará a ter esse hábito de se reunir em torno da mesa, desligar os aparelhos de televisão, celulares, e passarem a dialogar mais entre si. Nós não podemos deixar cair no esquecimento alguns hábitos importantes para a manutenção da nossa casa, meus irmãos. Da mesma forma, eu queria compactuar com vocês, ou melhor, compartilhar com vocês um conceito que me chamou muita atenção. É sobre a solidão a dois. Solidão a dois significa você estar com alguém e sentir que não está com ninguém. Solidão a dois é você parar por alguns, ou melhor, para alguns significa a falta do contato de pele, para outros a falta de um colo, e para muitos é a falta do outro. É possível você estar acompanhado dentro do seu lar, mas se sentir só. Aleluias. Solidão a dois é o jantar em silêncio, é a refeição em silêncio pelo fato de que as palavras morreram, ou porque a última discussão ainda está sendo digerida por conter palavras ofensivas. Eu volto ao conceito do diálogo e do sentar à mesa, que para haver um diálogo, a ofensa tem que ser deixada de lado. Para que um diálogo seja proveitoso, as palavras ofensivas, o falar alto, o querer se impor como autoridade no tom de voz, tem que ser deixado de lado. E a solidão dentro de um lar é algo tenebroso que tem assolado muitas famílias. Quantos cônjuges se sentem só dentro do seu matrimônio? Quantos filhos se sentem só dentro da sua casa? Eu quero aproveitar e falar diretamente para você, homem. Amanhã nós teremos uma reunião com os homens de Bela Vista, também por live. Eu queria te convidar a estar nos assistindo e compartilhando desses ensinamentos que a direção desse grupo tem se debruçado em dividir com você. Falaremos sobre o indivíduo dentro do seu lar. Então está aqui, deixo aqui o convite para você participar conosco amanhã também a partir das 20 horas. Então, irmãos, sobre o diálogo nós falamos sobre o sentar-se à mesa, sobre o princípio do sentar-se à mesa e sobre a solidão a dois. Eu quero que você reflita nessa frase e medite nela. A pessoa com quem você casou-se, ela faz parte da sua vida ou ela está à parte da sua vida? Fazer parte da sua vida, ela está interagida com todos os seus planos. Se ela tiver a parte da sua vida, os seus planos são uníssonos, são solo. Você está planejando sozinho, mesmo tendo um cônjuge ao seu lado. Mais adiante eu quero falar sobre o segundo ponto dessa mensagem, que é a unidade. E para isso eu quero meditar no texto de Mateus capítulo 12, versículo 25, onde o nosso Senhor Jesus ele vai dizer que toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, toda casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé, ela cairá. É muito importante o casal estar unido no casamento. Porém, mais importante do que estar unido é ser uma unidade. Vamos meditar um pouco sobre o conceito de unidade na Bíblia Sagrada. Para isso, eu vou me remeter a uma parábola muito conhecida, simples, porém muito conhecida. Eu quero que você imagine duas batatas sendo cozinhadas numa mesma panela. Elas estão unidas, sim,
sofrendo a alta temperatura daquele fogo, estão juntas uma do lado da outra, no entanto, elas ainda não são uma unidade. Mas se você pegar essas duas batatas cozidas e fazê-la delas um purê, aí sim você terá uma unidade. Então é muito importante o casal estar unido, estarem juntos, sonharem juntos, planejarem juntos. É muito bom uma família estar coesa, unida. Porém, mais importante do que a união, ou tão importante que a união, é que haja unidade entre o casal. E para isso, a Bíblia Sagrada deixa-nos o princípio de uma só carne. Eu digo um princípio porque esse texto não está no versículo isolado da palavra de Deus. Ele está presente lá no livro de Gênesis, mas também está no Evangelho de Marcos e também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vocês podem conferir depois em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Marcos capítulo 10, versículo 6 e 7, em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz o seguinte, em ambos os textos, ou melhor, nos três textos: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por que eu falo que ele é um princípio? Porque ele se irradia por toda a Bíblia Sagrada. Ele não é um versículo único na Bíblia. O conceito de uma só carne, ele está de Gênesis a Apocalipse. Se você for meditar sobre esse princípio, você vai entender que o real significado da palavra unidade é quando os dois, criados em famílias diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, deixam de somente estar unidos e passam a ser um só. E aí o meu dá lugar ao nosso, o eu dá lugar ao nós. E aí eu paro de pensar olhando só para o meu umbigo e começo a ver que eu tenho uma companheira, ou você tem um companheiro do seu lado que com você formou uma só carne. Esse conceito, ou melhor, esse princípio também tem sido esquecido por muitas famílias odiernas. A atualidade tem tentado distorcer ou destruir conceitos e princípios contidos nas Santas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. O mundo tem tentado destruir conceitos valiosos, princípios valiosíssimos contidos na palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que você, na sua casa, você que faz parte da Assembleia de Deus Bela Vista, tem aprendido muito sobre isso. E você também que não faz parte da Assembleia de Deus Bela Vista, mas que medita na palavra do Senhor, você tem priorizado, você tem buscado manter esses princípios ativos na sua vida e na vida da sua família. Esse conceito de unidade faz com que você, pai de família, já não durma pensando somente na sua noite de sono. Esse conceito de unidade faz como um atalaia em defesa da sua família. Eu quero convidar você nessa madrugada, a começar de hoje, se você não tem esse hábito, que você ore pela sua esposa, pelo seu esposo, que você ore pelos seus filhos, que você ore pelo futuro dos seus filhos, que você interceda pela vida das pessoas que você ama. Levante-se, saia da zona de conforto. Eu te convido a fazer isso. Não permita que nada nem ninguém destrua e divida a sua família. Ela é muito importante para você e muito importante para o nosso Deus. Não abra mão dos seus filhos, pai e mãe, que porventura tem os seus filhos envolvidos com drogas ou com qualquer outra coisa ilícita. Não abra mão do seu filho. Não aceite que ele é um derrotado, que para ele não tem jeito. Dobre o seu joelho, clame pela vida do seu filho e da sua filha. Certamente você verá o resultado no tempo de Deus. Deus ouvirá o seu clamor. Ele intercederá, Ele se compadecerá de ti.
Ele ouvirá a tua oração. Uma família unida em oração é um terror para os seus inimigos. Levante-se essa noite. Tome uma atitude diante da sua família. Você pai, você mãe. Restaure os laços que foram arrebentados no decorrer desse ano, nos anos passados. Restaure. Se for preciso, se humilhe e peça perdão. Mas não permita que o diabo destrua a sua casa, a sua família. O terceiro ponto dessa mensagem, eu quero falar sobre o amor, que é um ponto indissociável dos outros dois. Falamos sobre o diálogo, falamos sobre a unidade, e o amor é tão importante quanto os outros dois. O amor tem de ser regado todos os dias, incessantemente pelo casal. Ele próprio dará sinais de alerta para o casal com a finalidade de preservá-lo. E esses sinais exigem atitudes de mudança. Não sintamos vergonha de dizer o que nós sentimos, irmãos. Pais, digam a seus filhos que vocês o amam. Digam o quanto ele é importante para vocês. Marido, diga à sua esposa o quanto ela é importante para você, o quanto você a ama. E esposa, hoje, essa noite, diga ao seu marido que você o ama, o quão ele é importante para você, como você se orgulha de ter esse homem ao seu lado, como líder da sua família, como chefe da sua casa. O amor tem que ser regado todos os dias, incessantemente. Você deve estar me perguntando, mas como que eu vou alimentar o meu casamento? Como que se faz isso, irmão Anderson? Me dê exemplos práticos, porque eu já estou perdido, eu não sei mais o que fazer. Irmãos, não é preciso muita coisa. Coisas simples do dia a dia são importantíssimas para um bom alimento de um casamento. Há um provérbio que diz que sem lenha o fogo se acaba. No contexto que ele está inserido, o provérbio 26, no contexto é sobre um outro assunto, mas essa parte, que é uma verdade absoluta, que sem lenha o fogo se apaga, ela serve para a minha e para a sua família, para o meu e para o seu casamento. Essa lenha é como você vai alimentar o seu casamento. E eu pontuei apenas 3 situações, mas que você pode permitir que o Espírito Santo ele te dê mais exemplos. Um exemplo que as esposas vão gostar aqui é quando o seu marido a surpreende com um presente inesperado, com uma pequena rosa comprada às vezes num semáforo, às vezes com um pequeno bombom, um único bombom, que é lembrado em datas, sem ser aquelas datas comemorativas. É uma pequena atitude que você está regando e alimentando o seu casamento. Mas é claro que você também gostaria que seu marido lembrasse das suas datas importantes, da data do seu aniversário, do aniversário de namoro de vocês, do aniversário de casamento. Então, maridos, são pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente está alimentando o nosso casamento. E a esposa, preparando aquele prato especial, aquela comida que o seu marido, o seu cônjuge adora comer. Pequenos hábitos, pequenos atos que nós estaremos alimentando o nosso casamento. De grão em grão, nós vamos enchendo o nosso celeiro. E aí nós vamos construindo um casamento fortificado. E quando vier a tempestade, quando vierem as dificuldades, o nosso casamento já vai estar alicerçado, muito bem estruturado. A nossa família não será abalada. Outra coisa, maridos, bem simples também, que aí eu acredito que em casa minha esposa vai querer que eu volte a fazer isso. Deixar aqueles bilhetinhos de amor pela casa, espalhado pela casa. Note que eu falei 3 coisas muito simples, que é muito possível de nós fazermos. Não é nada mágico, não é nada inventado. Não estou aqui querendo inventar a roda.
Mas são coisas simples que eu e você podemos fazer para alimentarmos o nosso casamento. E no relacionamento de pais com filhos, é muito bom quando nós conseguimos fazer pequenas coisas para alimentar esse relacionamento com nossos filhos. Quando ele tem, a nossa criança, nosso pequeno, ele vem com um desenho, às vezes borrado, pintado, mal pintado, mas que você, pai, você, mãe, abre aquele sorriso gostoso e fala: que desenho lindo, filho. Uma palavra motivacional de um pai para um filho é fundamental, meus irmãos. Não enterre a criatividade dos seus filhos. Não jogue tristeza no coração dos seus filhos. Motive-os. Incentiva-os. Seja o maior incentivador do seu filho, pai. Seja o maior incentivador da sua filha, mãe. Porque se você não fizer, o mundo está cheio de pessoas querendo incentivá-los a fazer o errado. E uma casa dividida, ela não permanece de pé. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, cuide dos seus filhos. Cuide, principalmente dos que são a sua família. Porque se você não fizer isso, você estará negando a fé e será pior do que o infiel. Para concluir essa mensagem, é bem verdade que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, onde os lares estão sendo cruelmente atacados. Há uma força do mal que vem crescendo dia a dia, tentando desintegrar nossas famílias. E para isso, se utiliza de meios sutis, onde o individualismo passa a reinar dentro dos lares. Vamos combater a falta de unidade com a prática da palavra de Deus e do amor de Deus. E vamos levar os nossos familiares a terem uma verdadeira experiência com Jesus. Quanto tempo você, pai, você, mãe, não pratica o culto doméstico? Olha a oportunidade que você está tendo nesse período de quarentena de voltar a fazer isso. Como é bom o seu filho, mesmo na menor idade, olhar e ver o seu pai ensinando a palavra de Deus, ver a sua mãe louvando e ensinando a palavra de Deus para ele. Volto a dizer, se vocês pais não fizerem isso, vocês estarão negando a fé. E o mundo está cheio de pessoas querendo fazer o contrário, ensinar coisas erradas para os nossos filhos. Por isso, vamos solidificar os nossos filhos e enraizá-los na palavra de Deus, para que eles cresçam na graça e no conhecimento, diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Só um lar unido no amor de Cristo é feliz e desfruta do crescimento e prosperidade, porque uma casa dividida não prospera. Eu quero nessa noite convidar a você a restaurar aquilo que foi destruído no seu casamento, na sua relação com seus filhos. Eu quero convidar você a chamar o seu cônjuge nessa noite, dar a mão a ele, abraça o seu cônjuge, abraça seus filhos. Nós estaremos orando pela sua família, e todo mal entendido vai ser dissolvido nessa noite em nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Deus. Toda ponta que foi arrebentada no meio do caminho, eu quero que nessa noite você entrelace essas pontas com uma palavra de perdão. Que você olhe nos olhos do seu cônjuge e peça perdão sincero a ele ou a ela. E diga que você não permitirá que Satanás destrua a sua família. Se coloque como um atalaia. Defenda, lute pela sua família. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena investir horas da nossa noite orando pelos nossos filhos, orando pelo nosso cônjuge. Vale a pena. As grandes batalhas foram vencidas com o joelho dobrado. Então dobra o seu joelho, meu irmão. Dobra o seu joelho, minha irmã. E interceda pela sua família. Eu estarei orando pela sua família. Eu quero também convidar você nessa noite, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Se você quiser fazer isso hoje, não deixe para amanhã. Faça hoje.
Escreva aí na live: eu aceito Jesus. Nós estaremos orando por você também. Se você que está voltando para o Senhor, querendo se reconciliar com o Senhor, se esse período de quarentena serviu para que você caísse em si e entendesse que você não está trilhando os caminhos que Deus preparou para você, escreva aí, ó: eu estou me reconciliando. Não deixe para amanhã, meus irmãos. O dia é hoje. Não sabemos o que irá acontecer. Esperamos que isso passe logo. Mas há uma promessa maior para nós. E é nessa promessa que nós estamos pautados. É nessa promessa que nós estamos alicerçados. É que Ele virá para nos buscar. E eu quero profetizar que a sua família subirá com a minha família para o céu. Por isso, deem as mãos nessa noite, se abracem nessa noite. Se o seu cônjuge estiver no quarto, em outro cômodo, chame-o para junto de si. Mesmo que ele não entenda nada, chame-o e orem juntos. Oremos ao Senhor nessa noite, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor que se entregou na cruz do Calvário para nós, por nós. E nesse domingo de Páscoa nós estamos comemorando a sua ressurreição. É no seu nome, Senhor, que estamos orando nessa noite, te pedindo para que o Senhor realinhe aquilo que estava desalinhado, recupere aquilo que estava quebrado, restaure aquela união que havia sido distorcida, quebrada por alguma palavra dura, por algum ato impensado. Deus, nós profetizamos que o Senhor vai estar visitando nessa noite. Nós pedimos isso, que o Senhor visita cada lar nessa noite que está nos assistindo, e o Senhor derrame um bálsamo sobre essa família, que o diálogo seja restaurado, que a unidade seja restaurada, e que o amor seja restaurado nesse lar. Que essa família seja estruturada na sua palavra, que essa família se mantenha de pé, baseadas e enraizadas na sua palavra. Deus, profetizamos a sua bênção nessa noite sobre cada lar que nos assiste, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém.